experiência do Espírito para o pentecostalismo. A extinção das experiências e a frieza proveniente do formalismo religioso. Nós já estamos percebendo isso. Menos batismo no Espírito Santo, em lugares aí desapareceu, meu irmão. Com atenção, tem pregadores pentecostais hoje falando contra batismo com o Espírito Santo. Tem pregadores na Assembleia de Deus, não são pentecostais, né? Estão na Assembleia de Deus, são homens já antigos, que protestam, que falam, que dizem, e estão negando a experiência do Espírito. Tiram barato de quem fala língua. Eu vi isso acontecer. E eu fiquei muito triste, porque são pessoas que eu respeitava, que eu tinha toda a consideração, e não esperava isso da parte deles, esse tipo de atitude. E eu já estou assistindo esse tipo de coisa acontecer. O formalismo tomando conta, meus irmãos, de forma que as pessoas estão desacreditando da experiência do Espírito Santo. Estão desacreditando, enxovalhando, falando besteira, e o formalismo tomando conta da igreja como se isso fosse bonito. Estão pisando no legado de dois homens que saíram lá da América, deixaram seus afazeres e vieram trazer a mensagem aqui pentecostal. O que você vê no pentecostalismo, você não vê em nenhuma outra expressão do cristianismo. Sabe quando é que uma senhora negra ocuparia um púlpito de uma igreja presbiteriana para pregar? Nunca. Só tinha caucasiano, gente branca, formada em seminário para dizer exatamente tudo que tem que ser dito, tem que ser formado. Na Assembleia de Deus você via uma pessoa cheia do Espírito Santo vir contar um testemunho, vir falar de algo, de um versículo da palavra de Deus, e Jesus fazia a obra. Foi assim que essa igreja cresceu, meus irmãos. Foi assim que essa igreja se desenvolveu. Pessoas simples ocupando o púlpito e pregando a palavra de Deus como qualquer outro pregador. Eu vi isso ainda na minha vida, na minha juventude, na minha adolescência. Eu assisti pessoas simples subirem num púlpito e fazer o céu abrir, pela comunhão que tinham com Deus. Mas eu venho assistindo uns pozinhos de arroz por aí, que leram meia dúzia de livros, nem passaram por um seminário de reconhecido valor, nem fizeram ainda uma boa graduação, lendo livro de calvinista e propagando besteira nos púlpitos das Assembleias de Deus. E eu estou bastante chateado com isso. Porque estão, meus irmãos, trazendo frieza e formalismo para uma igreja que é viva, tentando extinguir o Espírito Santo de Deus da igreja. E nós não podemos permitir isso, meus irmãos. Não podemos permitir isso acontecer. O pentecostalismo é a expressão popular da fé. Um calvinista falou no início do século passado nos Estados Unidos: o arminianismo é uma religião de pobres, de populares. O calvinismo é uma religião de pessoas prósperas e a teologia de Paulo. São preconceituosos, são discriminadores, e é por isso que não evangelizavam quando chegaram no Brasil. Precisou vir dois suecos que viveram na América para pregar o evangelho para nós aqui. Nós estamos hoje aqui porque alguém falou: eu vou popularizar o evangelho de Jesus. Não vou ser elitista, não vou ser partidário e vou levar o evangelho. Foi por isso que nós estamos aqui. Então, para mim é um absurdo ver agora pessoas se levantando e bradando contra o pentecostalismo dentro da Assembleia de Deus. E eu vou dizer de maneira bem clara: saia da Assembleia de Deus e vai para o presbiterianismo. E lá você vai ver eles pisarem em você, porque você não fala a língua deles lá. Lá você vai ser mais um para sentar no banco. Sabe por quê? Porque lá você vai ter que passar, meu amigo, dentro dos seminários dele, vai ter que pegar o caminho da política eclesiástica que tem lá do mesmo jeito, e eu quero ver começar do zero para chegar onde chegou aqui na Assembleia de Deus. Não quer. Cidadão fala grosso aqui, mas lá ele não quer. Entendeu? O pentecostalismo, meus irmãos, não pode perder sua crença no sobrenatural. Existe bizarrices? Existe, mas as bizarrices são corrigidas com a Bíblia. As bizarrices são corrigidas com o ensino. Aquilo que ultrapassa, aquilo que passa do limite, aquilo que ninguém em sã consciência e bom senso vai aprovar, é corrigido. Agora, cortar, duvidar, descrer, não, meus irmãos, de forma nenhuma. De maneira nenhuma nós podemos permitir isso. A Bíblia é um livro sobrenatural, que sempre acreditou no sobrenatural. Os milagres eram coisas que contrariavam as pessoas naquele tempo. Ressurreição, Tomé não acreditou que Jesus tinha ressuscitado, meus irmãos. Vocês tiveram algum transe aí, alguma visão, algum êxtase? Não acredito. Se eu não colocar o dedo, eu não acredito. Aí Jesus aparece para ele: vem cá, Tomé, coloca aqui.
Nunca foi matéria de se crer com a lógica, sempre foi matéria de se crer com a fé. Se eu não tiver fé hoje para acreditar no sobrenatural, eu tenho que fechar minha Bíblia e fazer qualquer outra coisa, porque a Bíblia exige a crença no sobrenatural. E o pentecostalismo tem essa crença, meus irmãos. O pentecostalismo tem essa fé. O pentecostalismo acredita que o Espírito Santo de Deus age no nosso meio. É isso que nos torna pentecostais, meus irmãos. Não é ter o nome de pentecostal, é sermos pentecostais. É falarmos em línguas, é termos profecia, é termos cura divina, é termos cânticos espirituais, é termos revelação, é termos tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus pode e quer fazer na igreja. E dá para ser tudo isso e ainda ser bíblico, teológico, ser também catedrático, filosófico, o que quiser, mas vamos continuar crendo no sobrenatural. Eu creio no sobrenatural, e eu poderia contar hoje aqui 10 testemunhos da minha vida, mostrando para vocês o que Deus fez e o improvável de Deus na minha vida, e eu sei que você também teria esses testemunhos. Então nós não podemos descrer na operação sobrenatural do Espírito de Deus. Por último, meus irmãos, o pentecostalismo é a única expressão do cristianismo até hoje que implementou os dois grandes princípios da reforma protestante, que é o sacerdócio universal dos crentes e o livre exame das escrituras. O que é isso aqui? Na igreja católica só os oficiais podiam falar. Lutero falou não, os leigos também podem falar, mas isso não acontece numa igreja formal calvinista, só acontece na Assembleia de Deus. No pentecostalismo eu falei, o simples levanta para pregar aqui. No pentecostalismo, o zelador era pastor do médico na congregação à noite. O médico à noite se submetia ao zelador da rua e chamava ele de pastor à noite, porque não tinha problema. Sabe por quê? Porque o médico reconhecia que aquele homem era autoridade espiritual sobre ele. Só no pentecostalismo que isso vai acontecer. Mas estão tentando fazer isso sumir do nosso meio. Onde é que pôs a Bíblia na mão de todo mundo? Onde é que se tem escola dominical, meus irmãos? Onde uma pessoa leiga ensina. A tia-avó da minha esposa não sabia ler nem escrever, o pastor chamou ela. Irmã Maria, a senhora vai ser professora das crianças. Pastor, eu não sei ler nem escrever. Hora que Deus lhe ensina. Deu uma Bíblia para ela. Ela aprendeu a ler a Bíblia. Foi alfabetizada não sei como, sozinha. Vocês já ouviram esse tipo de história ou não? Eu já ouvi muito testemunho assim. Isso só acontece no pentecostalismo. Só aqui que acontece isso. Porque aqui, o Espírito Santo de Deus quebra a regra. O Espírito Santo de Deus aqui não está nem aí com a lógica humana. O Espírito Santo de Deus aqui não está nem aí com o formalismo das pessoas. O Espírito Santo de Deus aqui não está nem aí com as gaiolas teológicas. O Espírito Santo de Deus aqui age com liberdade. Isso acontece no pentecostalismo. Sacerdócio universal dos crentes e livre exame das escrituras, só aqui que acontece. Vamos ficar de pé.